Olá, nós vamos apresentar o trabalho final de programação orientada a objetos da professora Ana Paula Giancoli. O tema é o Papadaval e a equipe é composta pela Gabriela Cavenatti, Gabriela Perdigão, Henrique Salema, Lucas Cheres e Vinícius Lemos. O Papadaval. O Papadaval é uma cozinha focada em planos semanais e mensais de marmitas frescas e dietas personalizadas. A empresa opera com equipe reduzida, contando apenas com 2 funcionários na cozinha e um entregador. Existe uma forte dependência de processos puramente manuais, que estão sujeitos a falhas humanas e dificultam o controle do estoque. O recebimento de pedidos descentralizado via WhatsApp e Instagram gera sobrecarga no atendimento, acúmulo de mensagens e impede um crescimento organizado do negócio. Para resolver os problemas de desorganização que a empresa enfrentava, nós desenvolvemos um sistema web integrado. Nosso objetivo com ele é automatizar toda a gestão de clientes e acabar de vez com aquelas anotações manuais de vendas em papel. Para construir isso, nós dividimos o desenvolvimento em 2 partes. No front-end, nós utilizamos a biblioteca React junto com a ferramenta Vite. Nós escolhemos o modelo de aplicação de página única, o SPA, porque ele permite que a tela atualize as informações de forma contínua e rápida, sem que o usuário precise ficar recarregando a página toda hora. Já no back-end, nós construímos uma API em Python, utilizando o Flask. E para garantir que o código ficasse organizado e com nível de mercado, nós implementamos o paradigma da orientação a objetos, estruturando todas as regras de negócio de clientes e pedidos através de classes. Meu nome é Vinícius Lemos, eu vou explicar um pouco da minha parte do projeto do Papadaval. Em relação às tecnologias adotadas no projeto, a camada de gerenciamento de dados foi desenvolvida utilizando a biblioteca SQL Alchemy, que atua como uma ponte entre a aplicação e o banco de dados PostgreSQL. Essas combinações permitem realizar operações de cadastro, consultas, atualizações e exclusão de informação de forma mais segura, otimizada e eficiente. A estrutura do banco de dados foi modelada seguindo o conceito relacional com tabelas interligadas por meio de chaves estrangeiras. Essa abordagem garante a integridade dos dados e permite manter um histórico de vendas consistente e confiável, facilitando o rastreamento das informações e a geração de relatórios. No aspecto de segurança, o sistema conta com um mecanismo de criptografia para proteger a senha dos clientes, impedindo que informações sensíveis sejam armazenadas em texto simples. Além disso, foi planejado uma rotina de backups automáticos diários, garantindo a preservação dos dados e possibilitando a recuperação das informações em caso de falhas, percas ou problemas técnicos. Olá, meu nome é Henrique e eu vou explicar como essa Codebase entrega a API de pedidos, onde a aplicação começa, como os dados são modelados e como a requisição vira um registro no banco. Para resumir, o que a gente fez foi um back-end Python que gerencia 3 tabelas, né? Cliente, produto e pedido. A entrada principal está no app.py, e aí o main que inicializa isso. A persistência dos dados está descrita aqui nesse arquivo database.py, e os modelos, como eu já falei, cliente, produto e pedido, estão na pasta models. Basicamente para explicar o funcionamento, né? Quando a gente acessa aqui o arquivo app ou app.py, a gente vai ter a exposição das rotas da API. Aí cada rota, basicamente, vai chamar um handler que vai validar a entrada e vai encaminhar para os serviços responsáveis a lógica do negócio, certo? E aí, uma coisa que a gente criou também, a partir do método get, foi justamente toda a parte do front-end, não só o HTML, que dá para ver aqui bem explicitamente, mas também algumas funções usando o JavaScript para que a lógica de quando você utiliza o site, que vai ser mostrado em breve, que você utiliza a aplicação que a gente criou a partir do navegador, seja realizada de uma forma mais fácil. Beleza.
E aí qual que vai ser o fluxo típico da nossa aplicação? O fluxo típico é basicamente que o cliente vai fazer um post, a rota, recebe um JSON. Depois do recebimento desse JSON, vai ter um handler que valida os campos mínimos. Esse handler vai chamar a função de serviço para criar ou atualizar as entidades. Ela vai pegar essas entidades e a partir delas vai abrir uma sessão usando o arquivo database.py, vai gravar esses modelos aqui no database.py, que a gente tem a partir dessa classe database as funções conectar, inicializar, e aqui dentro do inicializar ele vai ter as execuções feitas dentro do SQLite, criando a tabela para cada um, né? Cliente, produto, pedido, item do pedido, e fazendo com que esses valores não se percam somente com a atualização da página. Né? Beleza, depois que ele grava esses valores, o handler vai retornar o JSON com o código do status em relação ao pedido, né? Se aquilo funcionou ou não. Quando a gente vai falar daí da parte do banco de dados em si, a gente tem 3 modelos, né? O cliente, o produto e o pedido. O pedido ele vai fazer uma referência ao cliente, como está sendo exposto aqui no ID cliente. E aí ele vai ter também, além disso, os itens relacionados ao produto que vão estar aqui, que é ID produto. A gente usou 2 classes para fazer isso, criando uma tabela associativa. Então a gente vai ter a classe item pedido e a classe pedido. A classe pedido vai basicamente mas vai utilizar o ID do cliente, a data que está sendo feito o pedido, o status daquele pedido e o valor total que ele vai pegar a partir dos itens do pedido. Então ele pega o ID do pedido, ele vai pegar a identificação do produto, ele vai pegar a quantidade desse produto que está sendo utilizado. Para depois ali em cima, como a gente pode ver, ele dá um total daquele pedido. Que no momento está em 0 porque a gente vai ter o total no momento como 0 porque ainda não foi feito nenhum tipo de pedido, né? Ele não foi inicializado nenhum valor. Quando a gente sai dessa classe pedido, a gente tem também que ela vai ser utilizada, né, a classe produto, que a gente vai ter o tipo do produto, o nome dele, descrição e o valor unitário para depois ser colocado aqui, ser calculado. E cada produto ele vai ser feito por um cliente, ou melhor, desculpa, cada pedido vai ser feito usando os produtos por um cliente, em que a gente vai ter os valores, os atributos, sendo o nome, e-mail, senha, o endereço que está colocado como placeholder, que é o known, e o telefone também. E aí nesse caso, ele segue uma lógica um pouco diferente, mas é pouca coisa, porque a gente teve que importar a library Werkzeug para fazer o hash da senha. Né? Como a gente está lidando com senhas, não seria interessante deixar uma senha completamente explícita no banco de dados. Então a gente usa essa função para fazer o hash da senha, para que aquela senha fique criptografada. E ele vai fazer basicamente a mesma coisa que os outros já fazem, que todos aqui têm uma função cadastrar e uma função listar. E ele vai fazer isso também com aquelas informações vindas do cliente. Né? E aí, além dessa parte das rotas, e a gente tem uma rota para cada um dos cadastros, né? Aqui a gente tem a dos produtos, a dos pedidos, e aqui dos itens do pedido e aqui mais para cima dos clientes. Como a gente tem a validação desses dados sendo feita de forma uma forma simples, né? Não é nada muito complexo, ele vai basicamente, por exemplo, aqui na validação do cliente, ele vai validar se nome, e-mail e senha são compatíveis. Se não for, a gente vai retornar uma mensagem de erro com código relacionado a essa mensagem. E isso vale também para os outros tipos. Aqui, principalmente, quando a gente vai lidar com os pedidos em si,
A gente tem, por exemplo, alguns campos obrigatórios em que, se o cliente tentar fazer um pedido sem preencher aqueles campos, a gente volta com um erro para ele. Ou se, quando a gente vai usar a alteração dos pedidos, aquela função de alterar os pedidos, aqui da classe pedidos, caso aquilo consiga ser atualizado, a gente tem uma mensagem de sucesso, mas caso aquilo não consiga ser atualizado, por exemplo, o pedido não existe ainda, e aí você tenta alterar um pedido que não existe, a gente tem um erro de pedido não encontrado. Aqui a gente também, em relação aos itens do pedido, uma validação feita de forma básica, e aí um retorno de se aquele pedido teve a sua adição feita de forma bem sucedida e tinha adicionado o pedido com sucesso, do contrário, ele vai apontar um erro. Então aqui a gente tem, conforme os requisitos da programação orientada a objetos, né, uma separação clara entre todas as partes desse código. A gente tem o main, o cliente, produto, pedidos, aí o app e a base de dados, a database. E o que facilita também na hora de fazer testes, né? E aí, para resumir então, né, para encerrar a minha parte da apresentação, a gente tem a entrada no app, a persistência dos dados no database, e aí a partir do uso dos modelos da interação desses códigos juntos. Bom, pessoal, boa noite. Prazer, me chamo Lucas. Vou apresentar um pouquinho sobre a interface da PapaDaVault, como é que ela tá. A gente deixou no modelo mais clean possível. Então, como vocês podem ver, tá limpo. Pouca informação na tela, facilitando para o usuário também na hora de cadastrar aqui as informações, mostrar tudo mais. Tinha um usuário aqui, a gente está sem informações no banco, porque eu baixei o arquivo no meu computador aqui para mostrar. Ele não está online realmente. A gente tem até a versão online, mas acabou que estou usando essa de teste, tá? Então, se eu fizer tentar um cadastro novo, ele vai aceitar o cadastro aqui. Ele está quase 100% completo, tá? Para ela estar utilizando. Tem alguns pequenos erros. Por exemplo, a senha que ainda não está cozinhando, mas a gente está encaminhando todo o projeto. Na hora de cadastrar, ele já está funcional, tá bom? Ele limpa os campos aqui, mostra que foi mais um cliente cadastrado. Aqui na parte do produto, essas partes são de cadastro, né? Então, eu estou inserindo um novo usuário, inserindo um novo produto. Vou colocar aqui uma bolacha. A placa ela custa R$3. Vou colocar traquinas, ó, 3, subiu. Então, se eu quiser fazer um novo pedido para o cliente, ele já está aqui. Ele pode deixar como, por exemplo, em produção. Vou falar que ele já está indo, ó, já fica tudo atualizado. E se eu quiser adicionar item ao pedido também, ele mostra aqui o que já foi cadastrado anteriormente, tanto com o que já foi agora. Tá vendo? Vou colocar 3 aqui, por exemplo. E ela, inclusive, já mostra aqui embaixo a lista de pedido. Então, o sistema está bem funcional, está bem limpo e fácil de ser utilizado. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado.